Olá galera, eu sou o Francisco Carlos Zion e hoje vamos ter mais um outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre uma juíza que condenou um homem negro a 14 anos de prisão, né, por conta de sua raça. A juíza Inês Marchelete Zarpellon, né, condenou a Vieira Paz, vulgo Neguinho, a 14 anos por conta de sua raça. Ela teria escrito em 100 folhas, no qual a razão raça aparece várias vezes. Então ela teria escrito na carta, ela teria escrito, né, no documento. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça. Agia de forma extremamente discreta. Os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente, né? Então a questão aqui, raça, ela aparece como causa, né, de uma criminalidade. É tipicamente o conceito do racismo científico, né, que vigorou do século XVII até o final da Segunda Guerra Mundial, segundo o qual, como é que se diz, determinadas raças teria características de comportamentos criminosos, né? Foi utilizado na craniometria e na pseudociência de Adolfo Hitler, né? Também é utilizado o racismo científico, também ele é utilizado para dizer que determinadas raças são superiores e outras são inferiores, outras estão fadadas à criminalidade e etc, né? Ela acaba ali por volta, essa pseudociência, ela acaba por volta do fim da Segunda Guerra Mundial, porque deixou de ser usado, mas me parece que no Brasil ainda continua sendo usado. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e é o país mais racista do mundo, né? Você tem uma estrutura racialista no Brasil que impede que surjam qualquer um líder político como Martin Luther King, Malcolm X, entre outros que existiram nos Estados Unidos. Aqui, né, é difícil você driblar o racismo brasileiro, né, por conta disso. Você tem, como é que se diz, uma elite branca que realmente não dá voz e espaço para a fala da população negra, né? Tendo que você está vendo aqui, né, a juíza Inês Marchelete Zarpellon, né, ela acabou mandando para a prisão, né, Vieira Paz, pelo simples fato de ele ser negro. Isso é extremamente comum no Brasil, né? Se você for ver a maioria dos presídios que existem no Brasil, eles estão superlotados de pessoas negras. De 85% da população carcerária é negra, enquanto que a população das universidades, apenas 20% é negra. No Brasil, o que ocorre é o que o sociólogo Michel Foucault falou, né, acerca do biopoder. Né? Biopoder é como o Estado ele exerce domínio sobre os corpos, né, tornando dóceis, né, regulando a taxa de natalidade, fecundidade e fecundidade, decidindo quem vive e quem morre. Esse é o propósito dos presídios, né? Então, antes você tinha as senzalas, atualmente você possui os presídios. Os presídios, eles foram construídos exatamente para serem lotados por negros no Brasil, entendeu? E
os presídios é um braço do biopoder, né? Como escreveu mesmo o próprio sociólogo Michel Foucault, né? Tá ali para regular os corpos, ter domínio sobre os corpos da população negra, entendeu? Agora a questão, por que no Brasil, né, sendo um país extremamente racista, não se ocorre levantes da parte da população negra, igual como ocorre nos Estados Unidos? Por exemplo, aqui no Brasil você teve o caso do João Pedro, né, do Complexo do Salgueiro, que foi morto por policiais, né, uma senhora de 51 anos que teve o pescoço pisado por um policial na zona sul da capital paulista, né? E nenhum desses acontecimentos tiveram a mesma repercussão do caso do George Floyd nos Estados Unidos. Por quê? Né? Porque aqui no Brasil se instituiu o conceito da democracia racial, né? Uma ideologia segundo qual o Brasil se escapou dos métodos racistas que vigoraram em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Isto é uma grande mentira, né? Uma mentira sem pé nem cabeça. Sabemos que a população negra no Brasil aqui está sob um extermínio, né? É um genocídio o que você encontra no Brasil, né? E que os negros brasileiros sofreram aqui no Brasil não é diferente do que os negros norte-americanos sofreram lá nos Estados Unidos. Então, o conceito da democracia racial, ela surge como uma forma para apaziguar, né, o pensamento da população negra, para que a população negra não tome ciência, né, que está sendo esmagada pelo genocídio racial, e que não ocorram levantes como ocorrem nos Estados Unidos toda vez que a polícia mata, né, uma pessoa negra, né? E no caso dessa juíza, Inês Marchelete Zarpelon, né? Aquilo lá, ela só está cumprindo uma função que já é bem costumeira, já é internalizada no Brasil, né? Que é o racismo de se enviar negros para a cadeia, né? A própria justiça brasileira, ela já está acostumada, né? Toda a estrutura policial, todo o poder que se tem no Brasil, ela não dá subsídio para a população negra, entendeu? Então, o que a juíza do Paraná ela fez é algo que se tornou extremamente comum no Brasil e que não deixa completamente ninguém revoltado pelo simples fato que no Brasil não houveram vozes negras, não houveram, como é que se diz, pensadores negros, né, na contemporaneidade, né, que não falasse assim, né, não, pare, o racismo deve parar, né, o racialismo deve parar. Não houveram no Brasil movimento desse tipo. Galera, isso é só por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bye, bye.